O terceiro empate nos últimos 5 jogos em casa e a sensação de que poderia ter sido ainda pior. Estamos falando do Goiás Sampaio Corrêa de ontem, 2-2 na Serrinha. Este é o canal Verde 33. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Helder Dias. Estamos aqui para comentar mais um jogo do Goiás, o 20º pela Série B. E um jogo que, como no primeiro turno, terminou empatado. Mas um jogo muito melhor, do nível técnico muito melhor do que aquele 0-0 da estreia do Goiás e do Sampaio Corrêa. E o que a gente pode dizer de positivo para o Goiás nesse jogo? De positivo é que o Goiás enfrentou um time que vai disputar até o fim esta Série B. O Goiás perdeu ponto não para um time que está na zona de rebaixamento ou na parte de baixo da tabela, como foi contra o Londrina e contra o Remo também em casa. Mas obviamente a gente preferia que o Goiás tivesse saído vencedor. E por que o Goiás não saiu vencedor? Bom, primeiro pelo que eu já falei, não está enfrentando qualquer adversário. O Sampaio Corrêa pode não ter o nome de um Vasco, o nome de um Cruzeiro, mas hoje joga um futebol muito melhor do que todos os dois, que são campeões, multicampeões aí do G12 do futebol nacional. O que acontece é que hoje o Sampaio, ele é muito bem treinado. Primeira coisa, Felipe Surian, anotem o nome, Felipe Surian é um nome que a gente vai ouvir falar muito ainda como treinador, como no comando de bons times do futebol brasileiro. Ele já foi campeão pela Série D com o Volta Redonda, é lógico, começa a carreira ali de baixo, já treinou times desse nível aí, intermediário do futebol carioca, estava na Portuguesa carioca quando foi para o Sampaio. Enfim, é um treinador que é competente, que tem mostrado essa competência, tanto é que está desde o começo da campanha, e desde o começo da Série B, no comando do Sampaio. E o estilo de jogo dele é interessante, ele consegue fazer com que o time se mostre ofensivo o tempo todo, principalmente jogando fora de casa, e ao mesmo tempo é um estilo de jogo reativo. Por quê? Porque ele aposta que o time da casa vai ter que atacar. E ele monta suas linhas de modo com que esse ataque sempre seja um perigo ao próprio time que está no setor ofensivo, o time que tá no caso, com a bola. E isso mostra, porque olha bem como foi o primeiro gol do Sampaio no jogo, naquela falha que eu vou falar que não foi uma falha só do Iago Mendonça. É lógico que a falha dele foi clamorosa, mas o sistema defensivo do Goiás não estava preparado para aquela falha, e quando ele falhou no exato momento em que o Iago Mendonça deixa passar a bola, tanto o Reinaldo, que toca a bola para ele, quanto também o Rezende e o Hugo, que estavam próximos, eles ficam esperando o que vai acontecer, sendo que o atacante, o Nadson do Sampaio, já começa a correr em direção à bola. Então, se você ver a sequência da jogada, depois vocês olhem, o vídeo está aqui dos melhores momentos do jogo, parem nessa cena e olhem como o Reinaldo fica esperando para ver o que vai acontecer, em vez de já correr para fazer a cobertura. Esses 2 segundos, foi em torno de 2 segundos, a reação dos outros jogadores do Goiás, tanto do Rezende, quanto do Hugo, quanto do próprio Reinaldo, em relação ao erro do Iago Mendonça, fizeram toda a diferença no lance. Se você ver lá no final, a distância com que o Reinaldo chega para combater o Nadson, inclusive para tirar a bola do gol, se fosse o caso daquela, que foi o caso, né, da puxadinha que ele dá na bola para encobrir a deixadinha, né, que o Nadson dá na bola, que encobre o Tadeu. Ele chegaria naquela bola para tirar ela de pelo menos dentro do gol, se fosse a mesma opção que o Nadson tivesse. Então, é preciso entender que um sistema, um futebol é um jogo coletivo, e se é um falha, os outros têm que estar preparados imediatamente para reagir àquela falha, e não foi o que aconteceu nesse lance. Também no segundo gol do Sampaio, já que a gente está falando do lance, depois eu volto a falar aí do sistema do Sampaio Corrêa, mas no segundo gol, o Nadson, o mesmo jogador, está livre, completamente livre o tempo todo. O que aconteceu? O Apodi tinha sido substituído, acabado de ser substituído, o Dieguinho ainda estava se reorganizando em campo, e ele estava ali no meio do bolo, esperando
o cruzamento, mas dentro da área ali, esperando, sobrando o jogador para marcar os atacantes que estavam já dentro da área do Sampaio Corrêa, e o Nadson chega livre. Livre. Também está aí nos melhores momentos. Clica aí na descrição do vídeo que você vai pegar esse vídeo e vai ver isso. Então tá ninguém marcado. Quem primeiro nota, e nota muito tarde, a aproximação do Nadson é o Luan Dias, e fica sendo ele o culpado de não ter marcado, mas a culpa não é dele, a culpa é de quem devia estar ali naquela posição, que no caso seria o Apodi, que tinha acabado de sair, então não tem culpa nenhuma, mas o Diego que em tese, né, não sei o que o Marcelo Cabo falou, mas que iria para aquele lugar, que é o lugar que ele tem se colocado, que ele se colocou, né, quando o Apodi se contundiu. Então fica ali, esse lapso de reorganização do time levou, depois das substituições ali, do Apodi, do Elvis, saiu muita gente ao mesmo tempo, esse lapso causou o segundo gol do Sampaio e empate depois de uma bela virada do Goiás, com um gol de recurso, tanto do Apodi, mas principalmente do Nicolas, né? O Nicolas que vem mostrando por que merece ser o titular e por que já é o titular da camisa 9 do Goiás, né? Ele é um jogador muito inteligente, que sabe usar dos recursos que tem no próprio corpo, porque ninguém dá uma chaleira daquela, né? Uma chaleira inversa para acertar o gol com o calcanhar, igual ele fez ali. Não é todo mundo que dá conta, assim como não é todo mundo que vê uma bola se aproximando e vê que não vai chegar com a cabeça direita e mete o peito nela e bota para dentro, que foi o caso do Apodi, jogada de inteligência também. Assistência do Dadá Belmonte, que eu acho que foi a única coisa que o Dadá fez no jogo, né? Ele teve um primeiro tempo muito apático, e o segundo tempo ele melhorou, o time do Goiás inteiro melhorou no segundo tempo, né? Principalmente na primeira metade, até o gol do Sampaio. Depois o Sampaio voltou a dominar. Mas o que aconteceu no jogo? O Sampaio montou as linhas para surpreender o Goiás, deixou o Goiás avançar suas linhas, a bola mesmo do primeiro gol é praticamente em cima da linha do meio de campo. Então as linhas do Goiás estavam avançadas, e o Sampaio soube esperar o momento do erro, daquela troca de passes ali, a desatenção do Iago, né? Falta de concentração, o erro dele, e conseguiu o Nadson tomar a bola e ser muito feliz no lance. Quando o Iago tomou a bola, que eu vi como ia ser, eu falei, olha, só o Tadeu para resolver. E talvez se ele jogasse convencionalmente e não tentasse encobrir, e conseguisse encobrir, o Tadeu defenderia aquela bola. Enfim, isso acontece, é o que eu falei, o Sampaio é um time muito bem montado, né? E o Goiás teve, olha só, superioridade e intensidade. Estou aqui com o mapa estatística e o gráfico do SofaScore, que também vou colocar no link do vídeo. E o Goiás, ao contrário de outros jogos que ele ganhou na Serrinha, em que o adversário dominava, passava mais tempo com a bola ou tinha mais intensidade, dessa vez o Goiás teve mais intensidade, mas pareceu que o adversário que estava dominando o jogo, porque na verdade o sistema que o Felipe Surian colocou no Sampaio dá essa impressão. O time é reativo, mas é um reativo muito proativo, vamos dizer assim, né? É um reativo que está ali sempre pronto a levar perigo ao gol adversário. E o Sampaio é o time desses times que estão nas primeiras colocações, que tem uma campanha igual, campanha em casa e campanha fora. Tem 16 pontos em casa e 15 fora de casa. Nos últimos jogos, se contar, ganhou muito mais pontos fora de casa do que em casa. Então é um time que está preparado para jogar. Time que quer chegar na frente na Série B tem que ter o mesmo desempenho em casa e o mesmo desempenho fora. Todos que estão ali na cabeça estão mais ou menos assim. E tem um time que pode melhorar muito a sua condição no campeonato se começar a ganhar jogo fora de casa, que é o Botafogo, que tem a melhor campanha em casa. Então, essa falta de equilíbrio é que vai deixar a gente de fora aí do bolo do G4. O Goiás, nesse sentido, continua bem. Nas últimas partidas, inclusive, ganhou mais pontos fora de casa. O Goiás ganhou, dos últimos 15 pontos disputados, o Goiás ganhou 10 pontos fora de casa, né? E em casa, o Goiás ganhou 2 jogos e empatou 3, então tem 9 pontos. Então o Goiás ganhou mais pontos fora de casa do que em casa nos últimos 5 jogos em cada situação. Continua sendo o time que menos perdeu, o Goiás. O Aleph Manga fez falta ontem? Fez. Sempre um atacante
com a qualidade dele, pode fazer diferença em algum lance, né? Ele é muito bom individualmente, ele pode surpreender o goleiro. Talvez o Goiás tivesse um gol a mais, né, no jogo de hoje, mas é bom lembrar que o Goiás fez 2 gols, uma média superior à que vem tendo no campeonato, né? O Goiás tem uma média aí de 1 gol por partida, né? 1 gol e pouco, então, e tem de meio gol sofrido, então por isso o Goiás faz poucos gols, mas leva muito menos gols, então consegue se manter. O ideal é que comece a fazer mais gols para que um jogo como o de ontem possa terminar 3-2, por exemplo, né? Mas eu não considero que houve assim grandes falhas do Marcelo Cabo na substituição, por exemplo, no momento que aconteceu. Tem muita crítica, o time piorou. Era hora de recolher os jogadores mais veteranos, sim, né? O Apodi e o Elvis já davam mostra de cansaço. O que demorou foi esse rearranjamento em campo e que proporcionou ao Sampaio o segundo gol, e aí a partir daí o jogo ficou de quem fosse. Poderia ser um gol de qualquer lado, porque todos os dois estavam interessados na vitória. Agora enfrentar o Confiança, agora o próximo adversário fora de casa, é um jogo para o Goiás se recuperar, né, porque o Confiança precisa ganhar, não vai jogar atrás, e o Goiás tem muito mais qualidade que o Confiança, que hoje está lá no final da tabela, né? Então vamos lá, a gente vai voltar aqui para discutir esse jogo então contra o Confiança. E aí, deixa a sua opinião, clica aí, eu não pedi nenhuma vez nesse vídeo, mas peço agora, por favor, clica aí, dá seu like, ou se você não for inscrito no canal, se gostou desse vídeo, seja sempre bem-vindo, mas se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, ok? Um abraço, boa semana para todo mundo e, se Deus quiser, com muita felicidade para a gente no futebol e na vida. Valeu!